Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é a solenidade de Pentecostes, que encerra com chave de ouro o tempo pascal. Pentecostes era uma festa celebrada 50 dias após a festa da Páscoa, em que se comemorava o dom da lei do Sinai ao povo hebreu. A lei é um dom. A lei é a vontade de Deus manifestada a nós, para que possamos cumpri-la. A lei é a glória de Israel. Mas a lei antiga não conseguia ainda levar à perfeição o povo, porque faltava a graça do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos reunidos com Nossa Senhora, unânimes, perseverantes, em oração com Maria, foi dada ao novo Israel, que é a Igreja, a nova lei. Esta nova lei é a graça do Espírito Santo. O dedo de Deus imprimiu nas tábuas de pedra a antiga lei que foi dada a Moisés. O Espírito Santo, que também é chamado dedo da mão direita do Pai, veio sobre os apóstolos para imprimir nos seus corações, não em tábuas de pedra, a lei da graça, a lei do Espírito. Qual a diferença entre uma e outra? A lei antiga mandava, mas não dava a graça de executar aquilo que mandava. Por isso ela era incapaz de levar o homem à perfeição. A lei nova, a lei do Espírito, a lei da graça, não apenas manda, ela empurra, e empurra com um sopro. É o sopro do Espírito Santo. E ela é capaz de nos fazer cumprir com facilidade aquilo que ela própria manda. O Espírito Santo havia sido prometido pelos profetas para os tempos messiânicos. Agora, o novo Israel, representado aqui pelos 12 apóstolos, recebe não mais a lei gravada em tábuas de pedra, mas a lei gravada em seus corações pelo Espírito Santo que desce, precedido por uma grande ventania, um ruído semelhante ao soprar de um impetuoso vendaval, e depois ele desce sob forma de fogo. Mas o fogo tem forma de línguas, porque é um fogo que vai se comunicar. Os apóstolos, depois de receberem o Espírito Santo, vão se inflamar de um ardor tão grande que vão sair para anunciar aos outros as maravilhas de Deus. E tão grande será o entusiasmo deles que dirão: eles estão embriagados, estão cheios de vinho doce. E São Pedro terá que explicar: irmãos, nós não estamos embriagados, porque são apenas 9 horas. 9 horas, a hora terça. Não é hora de ninguém estar embriagado. O que está acontecendo conosco é que se cumpriu em nós a profecia de Joel. O Senhor prometeu que um dia iria enviar seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Chegou a hora do cumprimento desta profecia. Mas o mais interessante é que enquanto Pedro e os demais apóstolos falavam na sua própria língua, cada qual ouvia-os na sua própria língua. E Jerusalém estava cheia de pessoas vindas de toda parte. Tinham vindo a Jerusalém para participar da festa. O Espírito Santo faz que as línguas se entendam. A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos é o contrário do que aconteceu com a Torre de Babel. Em Babel, os homens, por orgulho, por soberba, quiseram construir uma torre cujo cimo tocasse o céu. Em Pentecostes, o Espírito Santo, por humildade, desceu do céu sobre a terra e fez com que as línguas diversas se entendessem. Restaurou a unidade. O novo povo fala várias línguas, mas entende a única linguagem da fé e da caridade. O Salmo 103, que nós lemos em seguida, contém esta frase tão conhecida: se tirais o seu respiro, as criaturas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. O Espírito Santo é que dá vida. Quem está em pecado está morto, porque não tem a vida de Deus em nós, que é a graça.
O Espírito Santo vindo até nós nos dá a vida e assim nos perdoa os pecados. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. A especialidade dele é fazer a unidade. Vós sois o amor de dois lá na Trindade, união de muitos sempre é vosso dom. Vós sois riqueza, sois variedade, por vós há mil maneiras de ser bom. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Percebam agora a formulação trinitária. Há diversos dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversos ministérios ou serviços, mas o mesmo é o Senhor. Há diversas atividades, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse Deus que opera tudo em todos é o Pai. Este Pai tem diversas operações, diversas atividades, a começar pela criação. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este Senhor se fez servo, se fez ministro por nossa causa. Há diversidade de ministérios, mas um só é o Senhor. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. O Espírito Santo é o dom, é a pessoa dom, a pessoa amor. Há diversos dons, mas um só é o Espírito. Todo dom vem dele. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A unidade não é uniformidade. Unidade pura e simples pode se tornar massificação. A unidade não significa, como pretende a ideologia de gênero, que o homem seja mulher e a mulher seja homem. Os dois são distintos e complementares. A unidade da Trindade não anula as distinções. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. Mas as três pessoas distintas são o único e mesmo Deus. Assim também na igreja, todos nós somos diferentes, mas o Espírito Santo nos une em um só corpo. O que faz com que o nosso corpo seja um? O que dá unidade ao nosso corpo? Resposta filosófica: a alma. Onde está a alma? A alma está toda em todo o corpo e toda em cada parte do corpo. Onde está o Espírito Santo? Na igreja, que é o corpo místico de Cristo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Como alma, ele está todo em toda a igreja e está todo em cada parte da igreja. A igreja sem o Espírito Santo seria morta. Embora muitos formamos um só corpo, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Batizar, literalmente, significa mergulhar. Todos nós fomos batizados em único Espírito, quer dizer, nós fomos mergulhados no Espírito. Quando nós somos mergulhados na água, nós bebemos água. Quando nós somos mergulhados no Espírito Santo, bebemos o Espírito Santo. Todos nós bebemos de um só Espírito. Isso aconteceu no dia do nosso batismo. Recebemos a água como sinal sacramental de purificação. Mas o agente sobrenatural foi o Espírito Santo que nos purificou do nosso pecado original e de outros pecados atuais que porventura tivéssemos cometido. E é o mesmo Espírito Santo que nos absolve dos pecados quando o Padre dá a absolvição. Vejamos se não é assim. Quando o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, domingo, primeiro da semana, à tarde, estando fechadas as portas por medo dos judeus, o Jesus entrou e pôs-se no meio dos discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco, a paz. É a oferta de Jesus ressuscitado a todos nós. Mas a principal paz é aquela que deve haver entre nós e Deus. Quem está em pecado não está em paz, porque se tornou pelo pecado inimigo de Deus. Se você quer ter a paz, deve se tornar amigo dele, deve obter dele o perdão. É o perdão que traz a paz. Dizendo essas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, para dizer: sou eu mesmo, aqui estão as minhas marcas, os meus sinais.
Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou o Filho para pregar, santificar e governar a igreja. Agora ele transmite esta missão aos apóstolos. Os apóstolos deverão pregar, deverão governar e deverão santificar o povo, o novo povo fundado por Jesus, que é a igreja. Mas como eles podem santificar? Pelo Espírito Santo. É ele que é o santificador. Recebei o Espírito Santo. Jesus disse isso após soprar sobre eles. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E a quem os retiverdes, serão retidos. A quem não perdoardes, não serão perdoados. Foi neste momento que Jesus instituiu o sacramento da penitência ou confissão, dando aos sacerdotes, homens como nós, que receberam o sacramento da ordem, o poder de perdoar os pecados em nome dele. Notemos, o Pai enviou o Filho envia os apóstolos, mas envia com o Espírito Santo, para que os apóstolos possam perdoar pecados, para que os apóstolos possam dar o perdão, e com o perdão a paz. Quando o padre está para absolver uma pessoa, ele diz: Deus Pai de misericórdia, primeira pessoa, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Depois ele pronuncia: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para completar a obra iniciada pelo Pai e continuada pelo Filho. Ele é o coroamento, ele é o dom de toda a obra da Santíssima Trindade. Ele veio para fazer em nós a sua morada, para que nós sejamos seus templos, para que nos deixemos conduzir por ele, porque ele é como um vento que conduz o nosso barco se nós deixarmos as velas abertas, se não opusermos resistência ao Espírito Santo. Ele não é, como o Pai e o Filho, representado por figura humana. O Pai é representado por um ancião de muitos dias, no profeta Daniel. O Filho, ele se fez homem, ele tem figura humana. O Espírito Santo é representado pelo vento, pelo fogo, pela água, pela pomba, mas não por figura humana. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele revela o Pai e o Filho. O Espírito Santo não tem palavras, mas suspiros, gemidos inefáveis. O Espírito Santo, ele como mestre interior, ele nos ensina a orar, quando nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo é o outro Consolador que Jesus prometeu enviar. O primeiro Consolador é o próprio Jesus. O outro é o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos. Ele iria subir aos céus, nós não estaríamos mais vendo-o corporalmente, mas viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo vindo sobre a igreja fez com que ela nascesse e explodisse, a começar pela solenidade de Pentecostes em Jerusalém. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. A presença do Espírito Santo em nós, pelo batismo e pela crisma, dois sacramentos que não se repetem porque imprimem caráter, exige de nós algumas coisas. Nós não apenas os regulamos pela razão, o que é privilégio de todo homem em relação aos animais. Nós, agora, se recebemos esses dois sacramentos, nos deixamos nos guiar pela razão iluminada pelo Espírito Santo. O nosso corpo está unido substancialmente a uma alma racional. Até aí, tudo bem. Mas agora o nosso corpo está unido também ao Espírito Santo, que se tornou nosso templo. Agora o nosso corpo já não é mais um conjunto de células, tecidos e funções. Ele não pode ser vendido. Eu posso doar um órgão que eu não esteja usando. Por exemplo, um rim, mas não posso vender. Quando eu dou algo do meu corpo, eu estou dando algo da minha pessoa. Meu corpo não pode ser objeto de comércio. Está proibida a prostituição. Meu corpo não é para ser exposto em vitrines, para atrair fregueses. Está proibida a pornografia. Estão proibidas as roupas escandalosas, que têm por finalidade atrair as pessoas do outro sexo. Eu sou obrigado, pela presença desse hóspede em mim,
a conservar a castidade, a preservar meus olhos de coisas indignas, porque esses olhos um dia verão a Deus face a face. Maria Santíssima concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. O bendito fruto do ventre dela é Jesus, mas foi o Espírito Santo que fez com que ele fosse gerado virginalmente dentro dela. A própria Virgem Maria, quando foi concebida no ventre de sua mãe Santana, foi pelo Espírito Santo preservada do pecado original em previsão dos méritos de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ser saudada pelo anjo, o anjo a chama de cheia de graça. Cheia, traduzido literalmente, enchida de graça no passado e conservada cheia até o presente. E essa plenitude de graça se conservou até o fim. Quando a igreja nascia, ela estava com os apóstolos em oração para receber para a igreja primitiva e para ela também aquela efusão do Espírito Santo. Agora, depois de assunta ao céu, ela, cheia da glória divina, aparece como aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vamos pedir a ela que nunca resistiu ao Espírito Santo, e a São José, seu castíssimo esposo, que nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.